Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 3. Quero ler aqui 10 versículos da palavra do Senhor. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se ante. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era mesmo que pedia esmolas, o mesmo que pedia esmolas, assentando à porta formosa do templo, e ficaram, versículo 10, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ministrar esta palavra, e nós reconhecemos que nós não temos nada a oferecer, se não for através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, esse homem coxo, desde o nascimento, a Bíblia diz. Eu quero trazer uma reflexão para nós, usando esse homem como um retrato da humanidade sem Cristo. O retrato da humanidade sem Cristo é mais ou menos baseado com a história deste homem. Ele ficava mendigando, ficava lhe pedindo esmola, incapaz de andar nos caminhos de Deus, sempre à porta, mas nunca dentro do templo, nunca dentro, sempre à beira do caminho, sempre passando por perto, mas nunca poderia entrar, porque ele tinha uma debilidade. E o homem sem Deus, ele se torna assim também. Muitos vivem assim, paralisados pelos problemas, pelas dificuldades, porque acha que a vida é assim mesmo, acha que a vida sempre será assim, dependendo de uma coisa ou de outra, nunca dependendo de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, colocamos toda a nossa expectativa em Deus, a nossa vida muda. Esse homem é um retrato de muitas pessoas que vivem aleijados, entre aspas, espiritualmente, sem Deus, sem vontade própria, só quer saber de mendigar, nunca está, nunca tem uma condição ou uma prontidão para buscar algo melhor na sua vida. Ele prefere viver uma vida de qualquer maneira, comendo as migalhas, mas Deus nos convida a viver algo novo. Jesus nos convida a viver o extraordinário. Jesus nos convida a entrar para dentro, não ficar à beira da porta. Esse aleijado, segundo a palavra, ele todos os dias era colocado à beira da porta. Observe que, além dele mendigar, alguém tinha que colocar. Lógico que ele tinha uma debilitação, mas vamos usar aqui esse homem como alguém espiritual, alguém que está coxo espiritualmente, alguém que não entendeu ainda o propósito de Deus, alguém que não entendeu o quanto ele é amado de Deus. Porque quando nós entendemos que nós somos amados de Deus, quando nós entendemos o valor que Cristo pagou por nós, quando nós entendemos que quem deveria morrer naquela cruz era nós levantamos a cabeça, nós tomamos um fôlego, nós paramos de olhar as dificuldades como que elas fossem coisas grandes, ou melhor, usar outra expressão, nós começamos a olhar para os gigantes e enxergar eles pequenos. Nós temos que fazer como Davi.
Davi, quando ele olhou para o gigante, ele teve coragem de encarar o gigante. Quem é esse incircunciso? Olha só a expressão que Davi usou. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, ele era um menino pequeno, ruivo, segundo a palavra, mas ele não tinha um espírito de mendigo, ele não tinha um espírito fraco, ele era um homem de prontidão, ele queria vencer aquele gigante. E assim nós também devemos encarar a nossa vida. Nós estamos todos os dias encarando o gigante, sim ou não? Todos os dias nós enfrentamos leões, tem até uma expressão, né? Matando leão todo dia. Todos os dias nós enfrentamos algumas dificuldades. Mas de que maneira nós podemos vencer? Adentrando no propósito, entrando no caminho, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse aleijado, esse coxo, ele precisava das pessoas para que levassem ele à porta. Não era nem para dentro, era da porta. Então nós possamos refletir nessa introdução e pensar que nós fomos chamados para entrar para dentro do propósito, assim como ele entrou depois que ele entendeu, depois que ele recebeu o milagre. A Bíblia diz que ele entrou pulando e saltando e louvando a Deus. É assim que nós fazemos, é assim que nós somos impactados quando nós entendemos o propósito. Nós não queremos mais ficar mendigando, nós não queremos mais ficar à beira da porta ou na beira do caminho. Nós queremos entrar, nós queremos cear com Ele, nós queremos louvar a Ele, nós queremos exaltar a Ele, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos são passageiras, nós sabemos que tudo aquilo que nós enfrentamos do dia a dia é normal, não tem nada fora do normal. O calor, o sol é quente para todos, o calor não é quente só para alguns, o calor é quente para, ou melhor, o sol é quente para todos. Então, quando nós entendemos que nós estamos dentro de um propósito, e o propósito que Deus quer para nós é que nós entendamos que nós somos chamados para ser homens e mulheres maduras, com condições de entender, aleluia, que nós fomos chamados para entrar pulando e saltando na presença de Deus. Não ficar mendigando, não ficar dependendo de todo mundo, de todos, né, para fazer alguma coisa, não. Você tem condições. Nós temos condições através do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá sabedoria para vencermos as dificuldades. Existem pessoas que sofrem por muitas coisas. Esse homem aqui, ele era coxo, deficiente físico. Existem pessoas que sofrem espiritualmente falando agora, por causa de uma situação financeira. Às vezes a pessoa cai numa situação financeira difícil, e aí ele começa a buscar os seus próprios recursos, as suas próprias forças, e ele não consegue mais caminhar. De repente ele acha, meu Deus, eu nasci para sofrer. Começa a reclamar, começa a chorar, mas ele esquece que existe um Deus. Existe um Deus que atende o nosso clamor. Quando as nossas forças se esgotam, é Deus dizendo para nós, eu sei que esgotou, mas você tem que me procurar. Você precisa me procurar. Você precisa entender que eu sou um Deus do impossível. Mas se nós não entendemos que Deus é o Deus do impossível, nós vamos continuar mendigando, dependendo sempre de alguém fazer alguma coisa por nós. Não, querido, você foi chamado para guerrear. Nós fomos chamados para tomar posse, aleluia. Apóstolo disse, tomai sobre vós a couraça da justiça, a espada, o capacete. Observe que a palavra nos ensina que nós precisamos revestir de uma armadura. Para quê? Porque Deus nos chamou para vencer, para guerrear. As armaduras é porque nós vamos guerrear contra o mundo espiritual, contra as potestades. Então Deus nos chama para um propósito. Em primeiro lugar, que nós vemos nesse texto, em versículo 2, a condição do homem sem Cristo. Qual que é a condição do homem sem Cristo? Coxo de nascença. O homem sem Cristo ele tem uma incapacidade espiritual. Enquanto ele não aceita Cristo, ele fica incapaz espiritualmente. É como se fosse um coxo, como se fosse uma pessoa que não tem condições de andar fisicamente.
O homem espiritual, se ele não aceita Cristo, ele fica incapacitado de entender as coisas espirituais. Ele fica dependente dos outros, sem forças próprias para mudar, para tomar uma decisão. Ele ficava à porta do templo. A pessoa sem Deus, ele fica sempre à porta, sempre quase lá, né? Um pezinho aqui, um pezinho lá. Nós precisamos estar dentro do propósito. Nós não podemos ficar com o pezinho no mundo e o pezinho na igreja. Um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Eu preciso estar dentro do propósito, aleluia. Perto da presença de Deus, aleluia. Não só à porta, mas eu preciso ter acesso verdadeiro. Eu preciso ter intimidade verdadeira com Deus, aleluia. Para então nós participarmos das gloriosas bênçãos do Senhor. Como esse aleijado participou. Ele foi curado. Ele entrou pulando, exaltando a Deus. É assim que Deus quer que você seja espiritualmente. Não dependente, mas pronto para levantar. Pronto para dizer para as dificuldades: chega, a partir de agora o meu negócio é eu e Deus. A dificuldade eu vou te vencer, obstáculo eu vou passar por cima, barreira eu vou te derrubar, gigante eu vou te derrubar. Você tem essa força, por quê? Porque é Deus que capacita. O homem sem Deus, sim, ele fica ali, à mercê de todos, dependendo de todos. Mas quando você tem Cristo, você tem um propósito, aleluia. Está perto das coisas de Deus, querido, não é o mesmo que estar, ou melhor, estar perto das coisas de Deus não é o mesmo que estar em comunhão com Ele. Muitos vivem próximos, mas ainda sem transformação. Esse homem vivia próximo, sim, ele vivia próximo, à porta do templo, mas não tinha acesso. Muitas pessoas é assim. Às vezes está à porta, mas não tem acesso às bênçãos. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. De quem que é o primeiro propósito aqui? Nosso. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O primeiro passo é nosso. Chegai-vos. Se você chega a Deus, Ele chegará a vós. Ele transforma a sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 22, também diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Olha que texto maravilhoso. Inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Jesus é água limpa. Jesus é água que purifica, que limpa os seus pecados. Não importa qual é o pecado, não importa o tamanho dele, ele limpa. Mas aqui o texto está dizendo: chegai-nos com verdadeiro coração. E quem sabe se você está sendo verdadeiro ou não? O Espírito Santo. Nós podemos enganar os homens, nós podemos enganar qualquer pessoa, mas ao Espírito Santo nós não podemos enganar. Se nós chegamos a Ele com verdadeira devoção, com inteireza de fé, tendo nossos corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa, nós vamos, querido, entrar pulando e saltando e louvando a Deus. Se você colocar isso aqui em prática, eu tenho certeza que não existe muralha que vai te atrapalhar, aleluia. Por quê? Porque Ele te chama para esse propósito, aleluia. Em segundo lugar, nessa mensagem, o que o mundo oferece é limitado. O que o mundo oferece é limitado. No versículo 3 e 5, olha o que diz o versículo: vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. O que ele pediu? Esmola. Pedro e João olharam para ele e disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Esse homem nem imaginava o que ia acontecer até aqui. Até aqui esse aleijado não imaginava o que ia acontecer. Até então ele estava esperando o que o mundo poderia dar, o que o homem poderia dar. Uma esmola, uns trocadinhos, um pouquinho de prato de ouro. Talvez naquela época era a moeda mais fácil. Mas a Bíblia diz que
ele esperava esmola, mas Deus deu algo muito melhor. Através de Pedro e João, ele recebeu a cura imediata. Ele esperava esmolas, apenas um alívio momentâneo. É o que o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? Algo momentâneo, algo limitado. Enquanto nós estamos sem Deus, enquanto nós não entregamos a nossa vida a Cristo, nós vamos viver no mundo com aquela aparência de alegria, aquela alegria passageira, aquele momento que passa rápido. Você pensa que está tudo certo, que felicidade. Amanhece o dia, está com a cara inchada, a cabeça doendo. Muitas pessoas é assim, né? Oh, alegria, mas aí amanhece o dia, não tem condição nem de trabalhar mais. Por quê? Essa é a alegria que o mundo oferece. Uma alegria limitada. Meu querido, mas Jesus tem uma alegria permanente. Jesus tem uma alegria sem igual. A alegria que Jesus nos dá, ela muda a circunstância, aleluia. Assim o homem sem Deus, querido, procura alívio nos prazeres momentâneos, naquilo que vem e passa. O mundo só oferece soluções superficiais, não é? O mundo só oferece soluções superficiais, não a verdadeira cura, pois só Jesus tem realmente a cura verdadeira para o seu coração. Aquele homem viveu ali muito tempo, sendo levado para as pessoas, mas o dia que ele encontrou Jesus, a sua vida mudou. Muitos buscam respostas em dinheiro, muitos buscam resposta em status, muitos buscam resposta nos prazeres, na religião vazia, mas só Cristo traz abundante alegria em nossos corações. Texto da palavra para nós entendermos melhor o que eu estou dizendo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, diz assim: olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, olha o que o Salomão diz, como também para o trabalho que eu trabalhei, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão, quando ele olhou para tudo aquilo que ele possuía, toda a sua riqueza, ele entendeu que aquilo ali não tinha valor nenhum, se ele não tivesse a presença de Deus. O que adianta, como diz o outro texto da palavra, nós ganharmos o mundo inteiro, e nós perdermos a salvação das nossas almas? Que adianta nós termos milhões e bilhões de reais, mas nós não sabemos para onde nós vamos, como nós vamos morrer? Hoje nós temos a certeza, se eu morrer hoje, eu estarei com Cristo na glória, aleluia, gozando da vida eterna, aleluia. É o prazer do cristão, esta é a viva esperança, como diz a palavra. Qual é a nossa viva esperança? É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. A qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento nós estaremos com Ele, aleluia. Esta é a nossa esperança. Nós precisamos crer nisso. João capítulo 10, versículo 10. O texto da palavra diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Quem vem? Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Enquanto nós estamos dependendo do mundo, enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos andando do lado do ladrão. O ladrão é o diabo. E o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar os seus sonhos, matar os seus projetos, perder a sua alegria, tomar a sua alegria. O diabo vem para isso. Mas o texto da Bíblia está dizendo, mas Jesus veio para quê? Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para te fazer você levantar, como levantou aquele coxo, e dizer para você: ei, meu filho, levanta, anda, eu tenho um alvo para você, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma porta aberta para você, eu tenho riquezas para você, eu tenho vida abundante para você. É isso que Jesus quer que você entenda. Ele não veio te matar, Ele não veio te destruir, mas Ele veio te dar vida, e vida com abundância. Ele veio resgatar o seu nome, Ele veio te trazer do pó, como diz o salmista, Ele veio te tirar da lama e colocar você numa rocha, aleluia, inabalável. O mundo, quando está sem Deus, melhor, o homem quando está sem Deus, ele vive na lama, espiritualmente falando. Ele fica para lá e para cá, dependente de algumas coisas, para ter uma alegria momentânea. Meu irmão, a verdadeira alegria é Cristo, aleluia.
A verdadeira satisfação nós encontramos em Jesus, aleluia, porque Ele é a nossa vida, Ele habita em mim, Ele habita em vocês. Quando nós damos liberdade para Jesus, dizemos: Jesus, eu quero te servir, Jesus, eu entrego a minha vida, Ele vai morar dentro de você, aleluia. Ele vai habitar dentro de você. Imagina você, como é ter Cristo habitando em nós. Esses dias atrás eu vi um pastor pregando, achei interessante a brincadeira que ele fez, brincadeira entre aspas, né? Ele falou assim: quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para alguns homens que estão lá, os profetas, Davi, né, o rei, Eliseu, Isaías, perguntar para eles: como é que é ouvir Deus falar com vocês? Ele falou assim: eu quero chegar a perguntar para Davi: como é que é isso aí, você ouvir Deus falar? Moisés, conta para mim, como é que foi aquela experiência da sarça? Você ouviu Deus falando com você? Como é que é o som da voz de Deus? E ele falou assim: eu vou fazer muitas perguntas. Ele assim, conjecturando, né? Aí ele falou assim: mas eu também tenho certeza que aqueles homens que já estão lá, os profetas, os reis, os homens que viveram lá no Velho Testamento, vão chegar para nós e perguntar: e vocês? Como que é ter Deus habitando dentro de vocês? Como que é? Então, aqueles homens do passado não tiveram essa experiência, porque a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo agia de forma esporádica. O Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Então hoje nós temos uma grande oportunidade, uma felicidade de dizer que Deus habita em nós. Aleluia. Nós somos o tabernáculo dele. Aleluia. Então nós temos motivo de sobra para dizer que Ele é bom, que Ele realmente tem a vida eterna. E por que não participar dessa vida eterna? O que me preocupa é que muitas pessoas não entendem o Evangelho, não entendem o propósito. Muitas pessoas estão procurando os prazeres da vida. Olha esta igreja como está, precisava estar lotada, não cabendo gente, buscando a presença de Deus. Mas as distrações têm levado as pessoas a procurar os prazeres momentâneos. As distrações têm levado as pessoas a farrear, a beber, a se drogar, a prostituir. As pessoas não entendem que existe um plano de Deus para nós. As pessoas não querem saber mais de Deus, porque elas acham que tudo aquilo que elas estão vendo no mundo hoje é fantástico, é glorioso. Elas começam a ver as luzes, a internet, a velocidade da internet, começam a ver tantas coisas acontecendo. Elas esquecem de olhar para uma simples planta que nasce, que cresce, que dá fruto. É o poder de Deus agindo ali. Parece simples, mas é a coisa mais extraordinária. Quando você vai ver, nenhuma ciência consegue fazer o que Deus faz, e nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para a ciência, olhamos para a tecnologia. O homem carnal é assim, mas nós espirituais, nós precisamos olhar para a natureza de Deus e glorificar a Ele. Glória a Deus. Você precisa acordar de manhã, ouvir os pássaros cantando, dizer: Deus, que voz, que cântico lindo desse pássaro. Deus, que natureza perfeita. O Senhor criou tudo isso, querido. Enquanto o mundo está olhando para a tecnologia, enquanto o mundo está olhando para o avanço da tecnologia, você olha para o avanço do cumprimento das profecias. Deus está cumprindo as profecias. Jesus está voltando a qualquer momento. A trombeta vai soar e Ele quer encontrar nós adorando a Ele. Nós não podemos enquadrar naquele texto que Jesus fala: quando eu vier, será que eu acharei fé na terra? A fé, ela precisa ser inabalável. Inabalável. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, em terceiro lugar, o que Cristo oferece é transformação. Nós vimos aqui que o mundo oferece o quê? Coisa momentânea. O homem esperava receber uma esmola, sempre uma esmolinha, sempre um cadinho, né? Ele nunca chegava na porta do templo com a esperança de receber algo extraordinário como ele recebeu. Por quê? É um exemplo de um homem carnal, o homem sem Deus. O homem sem Deus é assim. Ele não participa porque não toma uma decisão. O dia que tomar a decisão, ele vai participar. O homem que entrega a sua vida, ele recebe transformação.
Diga comigo, transformação. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 6 e 8. Disse Pedro, não tenha, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Interessante, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Imagina a ousadia de Pedro e João. A coragem que eles tiveram, a fé que Pedro e João teve. Imagina você olhar para um homem coxo, pedindo esmola, e ele, com toda a autoridade do Espírito, fala assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O homem que estava ouvindo as palavras de Pedro, ele pensou, deve ser outra moeda, deve ser outro tipo de dinheiro, ou deve ser um gado que vai me dar, um cabrito, ele não tem ouro nem prata, vai me dar outra coisa. Em nenhum momento ele pensou que seria a cura dele. Por quê? Ele estava acostumado a receber aquilo que o mundo dá. O mundo dá coisas perecíveis. O mundo dá coisas que perecem, que não têm validade. Ou melhor, que têm validade. Mas Deus é o Deus que dá transformação. Em nome de Jesus, foi isso que disse ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, que autoridade. Ele recebeu a cura. A Bíblia diz que não só ele falou, mas ele ajudou também. Ele pegou pela sua mão direita e ajudou ele a levantar. E a Bíblia diz que os teus tornozelos começaram a se firmar, a sua perna se firmou, e ele sentiu que estava bom das pernas e começou a pular, saltar e louvar a Deus. Aleluia. É assim que acontece com quem entrega a sua vida a Cristo. Eles passam a depender somente dele. Deixa de mendigar, deixa de viver dependente das pessoas e começa a depender exclusivamente de Deus. Aleluia. É Deus que vai te dar a sabedoria, é Deus que vai te dar a instrução para você fazer, para você negociar, para você plantar, para você colher. É Deus que vai fazer você esquecer um passado sombrio e começar uma nova história, um recomeço da sua vida. É Deus que faz isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. O que é que eles tinham? Eles tinham a presença de Deus. A presença de Deus. Em nome de Jesus. E ele foi curado na mesma hora. E o que é que acontece depois? Ele parou de ficar à porta do templo e entrou para dentro do templo. Ele parou de ficar mendigando. Agora ele tomou uma posição de um homem transformado, um homem curado, aleluia. Ele saiu pulando, exaltando a Deus. Jesus, querido, não nos dá apenas um alívio, mas uma nova vida. Entenda isso. Ele nunca está disposto a me dar só um alívio, mas uma nova vida. Aleluia. Ele nos sustenta e nos coloca em comunhão com Deus. É isso que Jesus quer fazer. Trazer você a comunhão com o Pai. Entender quem você é, o que você representa para Deus. A Bíblia diz que nós somos, olha bem, as meninas dos olhos de Deus. Você é especial para Ele. O que você precisa tomar uma decisão, aleluia, e você terá uma nova vida transformada pelo poder da palavra. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A antiguidade já passou. O passado sombrio, o passado que te trouxe tormento, passa. Porque Ele transforma a sua vida. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Uma nova vida. João capítulo 5, versículo 24 diz assim também: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Os irmãos sabem o que é a vida eterna. Uma vida sem sofrimento. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Transformação.
quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele transforma, os seus pensamentos mudam, a sua atitude muda, os seus desejos mudam, a sua vontade muda, você não tem mais desejos próprios, vontades próprias, você age pelo impulso do Espírito Santo, porque tudo que você vai fazer, você vai parar e pensar, será que Jesus está agradando disso? Será que Deus está agradando disso? Será que o Espírito Santo está agradando disso? Porque você se importa em agradar o Pai. Você se importa em agradar a Deus, porque nós sabemos que é certo e que é errado, porque o Espírito Santo nos orienta. Então precisa andar em conformidade com a sua palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, quando nós estávamos mortos no nosso pecado, é como aquele aleijado que estava na beira da porta. Enquanto nós não conhecíamos a palavra, e na incircuncisão da nossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele. Em outras palavras, enquanto você estava lá no mundão, perdido, o que você merecia era morrer assim como eu, morrer crucificado no lugar de Cristo, mas Ele nos vivificou, Ele nos trouxe para perto dEle, Ele nos chama de filho. Você agora não é mais uma criatura, você agora é um filho amado do Pai. Ele te vivificou, perdoando todas as vossas ofensas, ou todos os vossos pecados. Essa é a transformação que Cristo faz. O mundo te oferece migalhas, mas Jesus te oferece uma transformação. Diga comigo: Jesus me oferece transformação, mudança de vida. Aleluia. Em quarto lugar, meus irmãos, o testemunho que gera impacto. Aquele homem de aleijado, agora ele passou a pular, a exaltar a Deus, entrou no templo. Agora a sua vida transformada impactou aquelas pessoas. A sua vida transformada mudou também o pensamento daquelas pessoas. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceram que era um homem, que era aquele aleijado mesmo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Como é que as pessoas ficaram? Perplexas. Mas não é possível, é aquele homem. Mas não é ele que estava lá na porta. É assim que as pessoas vão falar com você. Mas não é aquele homem que andava batido, triste, agora está alegre. Olha, está negociando, está vendendo, está comprando, está prosperando. É assim que Deus quer fazer na sua vida também. Olha aquela mulher, ela andava triste, cabisbaixa, preocupada com o passado. Agora Deus mudou a sua história. Deus agora deu um novo nome. Ela está transbordante de alegria, está radiante, louvando ao Senhor. Por quê? Porque Cristo transforma, aleluia. Cristo tira o homem do pecado, Cristo tira o homem da lama e coloca na rocha. Cristo dá esperança, Cristo dá certeza, Cristo dá alegria. Cristo te dá comunhão com o Pai, aleluia. Cristo faz isso. O milagre serviu como porta do Evangelho. O milagre serviu como porta do Evangelho. Aquele homem, depois que foi curado, ele levou muitas pessoas a crer no impacto do Evangelho que estava acontecendo naquele momento, através daquele milagre. Imagina só, né? Imagina só, as pessoas verem um homem coxo andando. As pessoas queriam experimentar aquele milagre. E é assim que nós também podemos fazer. Deixar que o milagre que Deus fez na sua vida transpareça para o mundo. Todos aqui têm milagres, todos já viveram milagres. Nós precisamos testemunhar os milagres. Os nossos milagres não é só para nós. Os nossos milagres é como uma porta para o Evangelho. A melhor pregação que nós temos é o nosso testemunho de conversão. A melhor pregação que nós temos é o testemunho da nossa conversão. O que Deus fez na sua vida, o que Deus transformou em você, causa impacto nas pessoas. Ainda mais se a pessoa já te conhecia no passado, melhor ainda, mas não acredita, é você. Sou eu mudei de vida, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida, aleluia. E Deus continua o mesmo, aleluia. Deus não mudou, aleluia. Eu só tenho que tomar uma decisão, ouvir a voz. Ele está dizendo para nós hoje: levanta e anda, toma um rumo, toma um propósito. Eu sou o seu Deus, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudei, aleluia. Uma vida transformada em Cristo, meus irmãos, é o maior testemunho. Quando Deus nos levanta
os outros veem a glória e ficam a Ele. Quando Deus nos levanta, os outros veem a glória, ou melhor, os outros veem e glorificam a Ele, melhor. As pessoas glorificam a Deus. Quantos já tiveram essa experiência de contar um testemunho de vida e as pessoas ficam assim, nossa, é verdade, né? Não é bom? Quando você conta um testemunho, pastor, mas só tive um testemunho. Não, busque mais, Deus pode dar mais testemunho. Deus pode mudar a sua história ainda hoje. Deus pode fazer um milagre na sua vida ainda hoje. Mateus capítulo 5, versículo 16, nós estamos encerrando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando nós praticamos as boas obras, quando nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele faz, nós exaltamos o nome do Pai que está no céu. Nós atraímos as pessoas para Jesus, como nós pregamos aqui domingo. Nós atraímos as pessoas para Jesus. Salmo 40, versículo 2 e 3. Olha esse texto que eu acabei citando ele aqui antes. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Aquele homem pôde louvar a Jesus. Enquanto ele dependia do mundo, ele só recebia as migalhas. Enquanto ele dependia do sistema, que as pessoas levassem ele à beira daquela porta, ele só recebia as migalhas. Mas um dia que ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata, melhor, eu não tenho coisas materiais para você, mas eu tenho algo espiritual para você, eu tenho algo que vai mudar a sua história, eu tenho algo que vai mudar a sua circunstância. E ele pegou na mão daquele homem e disse, levanta e anda no nome de Jesus. E aquele homem andou, levantou, saiu pulando e exaltando a Deus, querido. É o mesmo Jesus que nós servimos hoje, Ele continua o mesmo. É eu que tenho que ter a coragem de aceitar, Ele pegar na minha mão e dizer, levanta. Às vezes Deus está pegando na sua mão, mas você está prostrado, sentado, como se estivesse grudado num concreto e não sai para cima. Deixa Deus te levantar, deixa Deus exaltar a sua vida, deixa Deus fazer com que você seja uma peça-chave para o Evangelho nessa terra. Eu tenho que dar lugar para Ele. Eu tenho que entregar a minha vida com amor, com dedicação. Aleluia, é isso que Ele quer fazer. Sem Cristo, o homem está coxo espiritualmente, vivendo do lado de fora, enquanto você pode viver do lado de dentro. Mas em Cristo, querido, a restauração, a alegria, a acesso à presença de Deus. Você sabe por quê? Porque Cristo é a porta. Diga comigo, Cristo é a porta. Ele é a porta da vida. Quem o encontra não permanece prostrado. Quem encontra não permanece prostrado, mas anda em novidade de vida. Anda prosperando, anda confiante, alegre. Mesmo com as coisas difíceis, está alegre. Porque ele sabe que um dia as coisas vão mudar para sempre. Aleluia. Hoje Jesus te convida a levantar-se, deixar as esmolas do mundo e experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Experimentar a alegria transformadora de Jesus na sua vida. Ele nos convida a isso. João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 6. Para encerrar, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim.